Sabe, quando a gente fala de arbitragem com AdSense, a imagem que vem na cabeça é essa, né? Um funil. Comprar tráfego barato de um lado, lucrar com anúncios do outro. Parece simples, mas o que acontece é que a maioria das pessoas começa a encher esse funil pelo lado errado. Isso custa uma grana e limita demais o crescimento. O mais curioso é que, nesse erro tão comum, se esconde a maior oportunidade de todas. Então, a grande questão é por que tanta gente tenta e tão poucos conseguem de fato ter um resultado consistente com o AdSense? A resposta, como a gente vai ver, está exatamente no ponto de partida que a maioria escolhe. Olha, a lógica parece até fazer sentido. Por que não mirar em quem já está pronto para comprar? A intenção de compra é alta, certo? Mas na prática, isso é uma verdadeira armadilha. É decidir entrar, de cara, na briga mais difícil e, de longe, a mais cara do mercado. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, lá no fundo do funil, a gente tem uma briga de cachorro grande por um público minúsculo, com o custo por clique lá na estratosfera. É uma batalha de gigantes. Agora, do outro lado, no topo, a gente tem um verdadeiro oceano azul, um volume massivo de gente, quase nenhuma concorrência e, a melhor parte, um tráfego muito, mas muito mais barato. E no final das contas, qual o resultado de focar no fundo do funil? É quase sempre o mesmo: frustração pura. Se paga caro por cada clique, as margens de lucro são espremidas até não poder mais, não dá para escalar o negócio e, ainda por cima, a concorrência é com empresas que têm orçamentos praticamente infinitos. É basicamente um jogo feito para perder. Mas é aqui que o jogo vira completamente. O verdadeiro potencial de escala, de lucro, de verdade, não está onde todo mundo está se matando para competir. Ele está lá no topo do funil. Um oceano de tráfego que a grande maioria simplesmente ignora. Essa frase aqui resume a ideia com perfeição. O topo do funil é sobre encontrar as pessoas bem no momento da dúvida, sabe? Quando elas ainda nem sabem direito qual é o problema que elas têm. Elas não estão querendo comprar nada ainda, elas só querem respostas, uma luz no fim do túnel. Tá, mas como é que são essas buscas na prática, no dia a dia? Não são termos de produto nem nada técnico. São problemas reais, do cotidiano, que as pessoas jogam no Google da forma mais simples possível. Pega esse exemplo aqui. Meu Facebook não entra. Cara, isso é algo extremamente comum, pesquisado por milhões de pessoas todo santo dia. A pessoa não está procurando comprar desbloqueador de Facebook. Ela só tem um problema e está desesperada por uma solução, qualquer que seja. Ou que tal essa? Ar-condicionado não gela. Outro problema clássico com volume de busca absurdo. Ninguém aqui está pesquisando comprar ar-condicionado split inverter. A busca é para entender o problema. E é exatamente nessa fase de descoberta, que a oportunidade de ouro aparece. Beleza, então a gente atrai tráfego barato, mas e aí? Isso é só o começo. O verdadeiro segredo não é só trazer o usuário para dentro do site. O pulo do gato é construir um caminho, uma jornada estruturada para ele. E é exatamente aqui que a gente separa os amadores dos profissionais. Dá uma olhada nessa estrutura. A maioria das pessoas para no passo 1. Joga o tráfego de qualquer jeito para uma página e torce pelo melhor. A grande virada, o que realmente faz a maquininha de dinheiro funcionar, é o passo 2, a qualificação. Pensa nisso como uma camada inteligente, que pega a dúvida bagunçada do usuário e organiza, direcionando ele para a solução que ele realmente precisa. Então, essa página de qualificação funciona como um filtro super esperto. No caso do Meu Facebook não entra, essa página poderia perguntar: qual o seu problema? Esqueceu a senha? Acha que a conta foi hackeada? Ou está dando algum erro no login? Quando a pessoa clica, ela está dizendo para a gente com todas as letras qual é a dor dela. Isso aumenta o engajamento e a relevância do próximo passo de uma forma absurda. E por que isso funciona tão bem, mas tão bem mesmo? Simples, porque essa abordagem está 100% alinhada com o que o próprio Google mais quer: oferecer a melhor experiência possível para o usuário. E quando isso acontece, é uma cascata de coisas boas. As métricas disparam, o tempo na página aumenta, a taxa de cliques melhora e, como resultado, o CPM do AdSense vai lá para cima. O lucro vira uma consequência natural de um sistema bem feito. Faz sentido, né? Construir um sistema inteligente em vez de só ficar brigando por cliques. E se existisse um jeito de acelerar tudo isso e já colocar para rodar na prática sem ter que adivinhar o caminho? Olha, para quem não quer ficar quebrando a cabeça e reinventando a roda, já existe um caminho validado. Um guia completo, passo a passo, para aplicar essa estrutura com foco em escala, está disponível nesse link aí. Mas calma, que não para por aí não. Um sistema como esse não é uma coisa estática.
Pensa nele como um motor que pode ser otimizado e escalado o tempo todo. E o combustível para esse motor? São os dados. Muita gente comete um erro crucial aqui. Acha que o funil é algo fixo, que se monta uma vez e pronto. Nada a ver. O funil que a gente desenha no primeiro dia é só uma hipótese. O funil de verdade é construído observando como as pessoas se comportam na prática. E o legal é que esse modelo é totalmente replicável para qualquer nicho em qualquer país. E como que a gente faz isso? Analisando 3 coisinhas bem simples. Por onde o tráfego chega, onde as pessoas clicam e, o mais importante de tudo, em que ponto elas desistem e vão embora. Esses dados são um verdadeiro mapa do tesouro, mostrando exatamente o que a gente precisa ajustar para otimizar os resultados. Então, para a gente amarrar tudo isso, a filosofia central é muito clara. O objetivo aqui não é usar uma tática isolada, uma diquinha, é construir um sistema robusto, inteligente e que aprende sozinho com o tempo. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a mudança de mentalidade. O foco sai daquela tática imediatista de ganhar o clique a qualquer custo e vai para a estratégia de construir um sistema. É isso que separa o jogo amador do jogo de escala profissional. E no fim do dia, é isso que um sistema vencedor faz. Ele não atrai qualquer tráfego, ele atrai com inteligência, ele qualifica com estratégia, ele aprende com os dados que coleta, otimiza sem parar e, como resultado de tudo isso, monetiza de forma consistente e previsível. E aí fica a pergunta: se a ideia é construir um sistema de escala, qual seria o próximo passo mais lógico? Tentar descobrir tudo isso na marra, errando e perdendo dinheiro, ou pegar um atalho inteligente? Para quem quer esse atalho, o framework prático e escalável para construir esse sistema do zero, o caminho já está pronto. É só acessar o link que está aparecendo na tela. Esse é o ponto de partida para começar a construir de verdade.